Bom dia, galera. Aqui é a professora Cristina. Eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios da página 19 da apostila. Então, exercício 1, letra A. São raízes quadradas exatas, as primeiras alternativas. Então, ó, raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 36 é 6. Letra E, raiz cúbica de 27. Então, de novo, 27 eu vou fatorar. Dá para dividir por 3, fica 9. Por 3 fica 3, por 3 fica 1. Então, 3 ao cubo. Então, raiz cúbica de 27 é raiz cúbica de 3 ao cubo, que eu posso simplificar, dá 3. Letra F, raiz quarta de 16. Vou fatorar o 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é 2 à quarta, já que é raiz quarta. Então, raiz quarta de 2 à quarta, posso simplificar, dá 2. Letra G, raiz quinta de 32. Então, vou fatorar o 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2 à quinta, pois é raiz quinta. Então, raiz quinta de 2 à quinta, simplifico também, dá 2. H, raiz cúbica de 1000. Fatorando 1000, outra maneira fácil de fazer, nesse caso, para não precisar fatorar, lembrando que 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Lembram disso? Ó, 3 zeros, então, o expoente 3, caso você não queira fatorar. E simplificando, vai dar 10. Letra I, raiz quadrada de 1,69. Nesse caso, já são raízes de radicais com decimais. Transformo 1,69 em 169 sobre 100. 169 é a mesma coisa que 13 ao quadrado. E 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Posso simplificar, vai ficar 13 sobre 10, que é a mesma coisa que 1,3. Letra J, raiz quadrada de 4,41, mesma coisa. Raiz quadrada de 441 sobre 100. 441 fatorado vai dar 21. Se você quiser fazer a fatoração aqui, 441, dá para dividir por 3, fica... Por 3 de novo, fica 4, 9. Por 7 fica 7, por 7 fica 1. Então, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado. Para quem não lembra, ó, 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, sobre 10 ao quadrado. Então, vai ficar... Perdão, cancela o ao quadrado, vai ficar 3 vezes 7 sobre 10. 21 sobre 10, que é a mesma coisa que 2,1. Vamos para o exercício 2. Ele está dizendo o seguinte: sabendo que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Por exemplo, a raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é 49. Você já parou para pensar que o quadrado de menos 7 também é 49? Assim, não daria para dizer que raiz quadrada de 49 é menos 7? Pensando apenas dessa forma, sim, pois realmente menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Porém, nesse e em muitos outros casos, teríamos dois resultados para a mesma situação, o que não faz sentido. Por isso, ficou convencionado que a raiz quadrada de 49 é 7 positivo. Nunca teremos uma raiz quadrada com resultado negativo. Na verdade, esse texto aqui é porque a gente ainda não está no 9º ano que a gente considera o resultado negativo. O que significa essa explicação? Digamos que, vou colocar lá, raiz quadrada de 4, a gente diz que é 2, mas eu também poderia dizer que raiz quadrada de 4 é menos 2. Por quê?
Porque qual é a operação inversa? Eu diria que 2 ao quadrado dá 4 e poderia dizer que menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, o correto a se dizer é que raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Pode ser 2 positivo e pode ser 2 negativo. Mas esse é um estudo para o 9º ano. Então, por enquanto, a gente considera somente a resposta positiva. A gente só vai passar a considerar a resposta negativa a partir do ano que vem, tudo bem? Então, vamos lá para o que ele está perguntando no exercício 2. O 2, ele diz o seguinte: quais são os números que elevado ao quadrado resultam 400? Então, se eu fatorar o 400, exercício 2, letra A. 400 fatorado por 2, 200, por 2 dá 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Raiz quadrada disso, simplifico, vai dar 2 vezes 2 vezes 5, que vai dar 20. Então, eu posso dizer que 20 ao quadrado dá 400, mas eu também posso dizer que menos 20 ao quadrado também dá 400. Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 400? A resposta é 20 e menos 20. B, qual é a raiz quadrada de 400? Aí ele está pedindo para você eleger qual você diria. Eu quero o positivo ou negativo. Então, por enquanto, nós vamos dizer que raiz quadrada de 400 é 20. Vamos considerar somente o resultado positivo. Letra C. Ao contrário da raiz quadrada, quando precisamos calcular a raiz cúbica, não é necessário fazer uma convenção. Qual é o número que elevado ao cubo resulta 8? Então, olha lá. 8 equivale a qual número elevado ao cubo? Então, basta eu extrair a raiz cúbica de 8 para eu descobrir que número é esse. 8 fatorado por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é o 2. Então, o número que é elevado ao cubo, que resulta 8, é 2. Basta eu calcular a raiz cúbica de 8. D. D não, perdão, é a segunda bolinha da letra C. Qual é o número que elevado ao cubo resulta menos 27? Então, mesma coisa, raiz cúbica de menos 27. Vou fatorar o 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, na verdade, é o 3. Então, eu vou responder que é menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Letra D. Calcule o valor de. Então, raiz cúbica de 8, vou responder que é 2. E raiz cúbica de menos 27, vou responder que é menos 3. A letra E é uma expressão. Eu preciso calcular todas aquelas raízes para depois determinar o valor da expressão. Olha só. Então, tá lá. Raiz quadrada de 64 mais raiz cúbica de menos 8 menos raiz de 25 mais raiz quarta de 81 menos raiz quinta de menos 1. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz cúbica de menos 8 vai ser menos 2. Menos raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quarta de 81, nós já calculamos lá para trás, dá 3. Menos raiz quinta de menos 1. Que número que ele, vezes ele, 5 vezes dá menos 1? É o próprio menos 1. Não pode esquecer que tinha um menos aqui na frente, então vai ficar menos o resultado da raiz quinta de menos 1. Tirando esses parênteses, vai ficar 8, menos 2, menos 5, mais 3, mais 1. Vou juntar os positivos. 8 mais 3 dá 11, mais 1, 12. Os negativos, menos 2 com menos 5, menos 7. E 12 com menos 7 dá 5. Exercício 3. Eu vou interromper o vídeo, senão ele vai ficar muito longo, eu não consigo postar. Eu já vou continuar a correção no próximo vídeo.